Ação promovida. Deu algum problema aqui, mas vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos, acho que foi porque eu coloquei para gravar agora e foi uma mensagem. Tá, ok. Valeu, Vanini. Então, voltando. Boa noite a todos, como eu estava dizendo, meu nome é Daniel Cavalcante, estou aqui para apresentar mais uma sessão do EcoCine, o nosso querido cineclube, que é uma ação promovida pelo Instituto Ecos. O Instituto Ecos é uma organização sem fins lucrativos, voltada para a atuação em 3 pilares estruturais: educação, cidadania e cultura. E desde o início das nossas atividades, vem desenvolvendo um projeto institucional intitulado EcoCine, constitui na produção de um evento dedicado à exibição de curtas-metragens voltados para a área ambiental, cultural e de políticas públicas no modelo de cineclube. Esse cineclube já realizou mais de 20 edições ao longo dos anos, se tornando um espaço público de acesso gratuito, onde, além da exibição das peças audiovisuais, também promove um espaço de debate com convidados especiais para constituir uma mesa sobre o tema de cada edição. Como a sessão é gravada, para ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, vamos colocar aqui no chat do Zoom um link com a autorização do uso de imagem das pessoas que estão participando do debate. Gostaria de pedir que todos assinassem digitalmente. É rápido e bem prático. Tudo bem? Ajuda aí a gente nisso, tá bom? Nesta edição, iremos exibir o curta-metragem Jaguaribe, um Rio de Saudades, do diretor Sacha Teixeira, que retrata o principal rio de João Pessoa sob o olhar daqueles que convivem com ele. E para compor nossa mesa de debate, com a temática Revitalização de Rios Urbanos, iremos contar com a presença de 4 ilustres convidados. Primeiramente, temos o Sacha Teixeira. Ele é o diretor e produtor do curta-metragem Jaguaribe, um Rio de Saudades. Ele é graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. Desde 1995, devido às funções de diretor de filmes publicitários para o mercado do Nordeste brasileiro, produtor e diretor de arte cinematográfica e professor de ensino superior nas disciplinas de TV e cinema e produção gráfica. Sacha, dá aí um oi pro pessoal, para eles lhe verem, lhe conhecerem. Microfone. Ligando aqui o microfone. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Vai ser um prazer e uma honra aqui participar desse debate, cara. Como eu já falei, 2 coisas que eu adoro falar: cinema e meio ambiente. Ótimo. Muito obrigado. A gente que agradece novamente a presença, né, de vocês. Também vamos ter a Kátia Messias Bichinho. Ela é professora do Departamento de Química da Universidade Federal da Paraíba. Atualmente atua na área de Química Analítica e Ambiental e coordena um projeto de extensão Ação Jaguaribe, UFPB. Dá um pessoal aí para o pessoal, Kátia. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos aí. Continuando, temos o Gustavo Veronese. Ele é geógrafo, educador e ambientalista. Há mais de 20 anos atua em comunidades e em organizações do terceiro setor, sempre desenvolvendo e aplicando práticas da educação ambiental. Desde 2003, atua na coordenação de grupos de monitoramento da qualidade da água na bacia hidrográfica do Alto Tietê e atualmente coordena a causa Água Limpa e o programa Observando os Rios da SOS Mata Atlântica. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Uma super satisfação estar aqui com vocês. Falando um pouquinho de rio, é sempre bom colocar esse tema em voga aí, rios. Vamos falar de rios, no caso do Jaguaribe. Muito obrigado pela presença. E, por último, e não menos importante, como membro representante do Instituto Ecos, teremos Diego Souza. Ele é bacharel em Relações Internacionais pela UEPB e mestre em Relações Internacionais pela UFSC. Atualmente é coordenador de projetos, metodologia e educação ambiental no Instituto Ecos. Daí, um oi para o pessoal, Diego. Boa noite, satisfação retornar aqui ao Cineclube e agradeço aí a presença de todos e também a atenção dos convidados para conosco. Certo. Então, pessoal, esses são nossos convidados. Agora vai ser o momento da nossa sessão cinematográfica, né? Vamos exibir agora o filme Jaguaribe, o Rio de Saudades,
E logo após, a gente vai dar uma fala inicial aos nossos convidados, que vão falar um pouco sobre seus projetos pessoais, apresentar um pouco sobre o que acharam do filme, sobre um pouco da temática, e logo depois dessa fala inicial dos nossos convidados, a gente vai abrir para o debate público, onde vocês que estão nos acompanhando vão poder interagir, vão poder perguntar e vão poder participar ativamente do nosso debate, tá bom? Estou vendo que está entrando aí o pessoal. Sejam bem-vindos, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Eu vou... Então é isso, pessoal. Terminamos a exibição desse belíssimo filme. E vamos passar aí a primeira palavra. Espero que todos tenham conseguido assistir com uma boa qualidade. E eu vi que tem algumas coisas, né? Eu acho que por estarmos exibindo nesse formato e a internet às vezes não é tão estável assim, né? Eu acho que deu umas travadinhas, não é isso? Eu não sei se foi para todo mundo, mas espero que tenha dado para assistir o filme da melhor forma possível. Então, para abrir o nosso debate, eu queria convidar agora e dar a palavra inicial para o diretor dessa obra, que é o Sacha Teixeira. Ele vai dar aí uma palavra inicial, falar um pouco sobre o filme, sobre a experiência dele, sobre a temática, e a gente vai seguir com os demais debatedores e depois abrimos o debate para o público, tá bom? Ok. Vai sair um pouquinho com o pessoal, Sacha. Ok, Daniel. Amanhã não tem depoimento. Ronini, você pode mutar aí? Posso continuar? Na verdade, cara, primeiro é uma honra estar participando mais uma vez aqui desse debate. Eu acho maravilhoso o Rio já ter, por exemplo, causado algum efeito aí para que a Ecocine, né, tenha convidado a gente para debater sobre ele, né? Porque quanto mais eu acho que a gente propagar isso, quanto mais a gente propagar esse novo olhar, a gente conseguir esse novo olhar para o Rio, quanto mais gente for atingida, eu acho que o documentário vai cumprindo sua função, né? Eu, como trabalho com publicidade e cinema, né, e surgindo a oportunidade através da TV Cidade, né, que foi colocado lá a necessidade de fazer alguns documentários, que inclusive a gente faz com outros temas. Eu pensei no Rio Jaguaribe eu já falei muito isso, mas por ter vivido ele, né? E aí eu uni essa coisa de tentar realmente fazer algo por ele, né? E trazer um pouco dessa minha experiência com vídeo, com cinema, para contar um pouco essa história e tentar seduzir ao olhar as pessoas, né? Para realmente ter esse novo olhar para ele. Eu vivi o Rio intensamente, né? Eu vivi o Rio em dando mergulho nele, em pegando peixinhos, tricogaste com a cauda colorida para botar no aquário, né? Em pegar uma canoa do nosso vizinho e sair navegando até onde a gente conseguia, né? E voltar depois com os pés sujos de lama. Então, eu vivi intensamente o Rio. Então, essa foi minha maior motivação de trabalhar o vídeo sobre o Rio Jaguaribe, né? Se a gente conseguir, cara, criar, que eu não sei se vocês percebem, o Rio, o filme, o documentário, ele é leve, ele não chega a ser algo muito de protesto, né? Apesar de que a gente sabe que tem muita coisa que acontece em volta dele que prejudica ele, mas a gente não resolveu fazer algo tão de protesto, e sim mais reflexivo, né?
é algo mais reflexivo mesmo, que a gente possa refletir, né? E tentar, com essa reflexão, cuidar dele mais, né? Evitar realmente de poluir ele, de jogar lixo, né? A gente sabe que não vai se conseguir fazer nada pelo rio se não for com o poder público, né? E quando eu falo poder público, não é só a prefeitura, é o governo do estado, é o governo federal, é a união desses poderes, né, dos poderes públicos, para realmente conseguir fazer algo, porque envolve uma demanda muito grande de ações para fazer algo pelo rio, né? Mas a sociedade tem sua parcela de culpa, né? A gente muitas vezes passa pelo Rio Jaguaribe ali e não percebe ele, que tem um rio ali, né? A gente às vezes não percebe, talvez pela beleza dele, a gente não perceba, mas em alguns trechos já tem beleza. Inclusive no DOC eu tive um certo cuidado de pegar a parte bonita, né? Mas existe uma parte bem feia do rio, né? Que eu não quis poluir o documentário, deixar só o rio por enquanto poluído, para a gente poder debater e limpar ele. Então esse doc, cara, ele tem até, na minha opinião, porque eu também trabalho com cinema e vídeo, tem problemas técnicos assim, mas eu não fiz um documentário pensando em me promover. Eu fiz um documentário pensando no Rio. O resultado do doc é todo para ele, cara. Não tem nada comigo. De tabela, eu fiz a direção, mas se a gente conseguir, né, de fato, esse novo olhar para ele, né, e daqui para frente a gente começar a tratar, a cuidar, né, alguma coisa for feita, cara, eu vou me dar muito por satisfeito, né, porque é algo que me toca muito ver ele, e não só ele, como os outros rios, né? A gente tem o Cabelo, que está num estado também muito ruim, né? Em alguns trechos, o Cumurupim, o Cuiá, o Gramame, Jacarapé, né? O próprio Sanhoá, Aratu. Então, tem vários rios na nossa cidade, em especial o Rio Jaguaribe, porque ele é especial mesmo, porque ele nasce e morre, né? Ou ele nasce e deságua dentro da cidade, como a gente fala no DOC, 100% urbano, né? Eu digo que é o rio da gema mesmo de João Pessoa, é o Rio Jaguaribe, né? Que ele nasce realmente dentro e passa por toda ela. Então, tem vários rios com vários problemas. Essa coisa do saneamento básico é algo fundamental para essa melhora dos rios de nossa cidade, né? A gente sabe que os rios ele precisa ser um canal para liberar toda a água fluvial, né? Mas se fosse só água fluvial, bacana, usaria o rio para liberar isso para os mares e jogar água fluvial. Só que no meio do caminho as pessoas botam seu esgoto, a própria às vezes empresa de esgoto também faz isso, enfim, aproveita ele para jogar, infelizmente, no mar também, né? Que é uma coisa que é ruim. Então, gente, tudo que a gente puder fazer, né, para propagar esse DOC, para que a gente possa conseguir algo em prol do nosso Jaguaribe, eu já vou me dar por satisfeito. E aí eu me coloco à disposição. Eu acho que eu vou funcionar melhor com qualquer questionamento que vocês tenham aí para a gente fazer nesse debate sobre cinema e sobre o Rio Jaguaribe. Muito obrigado, Sacha, pelas suas palavras. É bonito ver o filme, né? E esse tom assim de esperança que ele tem no final, né? De que a gente pode fazer alguma diferença, nós como sociedade, para o próprio Rio e para a nossa cidade, né? Porque apesar de estar falando ali sobre o Rio Jaguaribe, o filme também é uma grande história de João Pessoa, né? Que esse rio faz parte da história de João Pessoa. Então a gente tá vendo imagens, né, de João Pessoa que vão ficar guardadas para sempre, né? E talvez até naquela perguntinha, né, daqui a 10 anos como vai ser, a gente possa pegar esse filme e comparar e talvez ter uma grata surpresa, né, se as coisas melhorarem bastante, né? Eu acho que o que o filme deixa assim nesse finalzinho, principalmente, eu acho que é importante a gente já trabalhar
com isso. E Maravilha. aproveitando aí essa deixa, queria chamar agora a Kátia Bichinho, professora, para falar um pouquinho aí sobre o trabalho dela com o projeto do Rio Jaguaribe da UFPB e falar um pouco sobre o que ela achou do filme, sobre a temática da revitalização dos rios urbanos. Fica à vontade, viu, Kátia? Obrigada, Daniel. Boa noite a todos, né? O pessoal foi chegando aí. Eu acho que, vendo o vídeo, o que me parece que a maior importância, acho que o Sacha falou no início, é que a gente possa dar visibilidade para o Rio. Então, o projeto que eu coordeno é a Ação Jaguaribe, o FPB, mas não sou só eu que trabalho com essas temáticas, né, de rios, tem vários projetos dentro da UFPB que se somam. Agora até o professor nosso deu uma sugestão de se juntar a todos esses projetos ambientais, porque são vários, né? Então, quando eu pensei em montar o projeto Ação Jaguaribe, foi bem nessa linha, de dar essa visibilidade para o rio, porque a gente cruza pelo rio, nas pontes, não é? Mas está sempre com pressa, nunca olha, nunca vê. Mas esse trecho da Tito Silva, e foi a primeira comunidade que a gente trabalhou, eu passava diariamente, né? Então era o meu caminho, e eu ficava muito chocada com aquele cenário todo. Mas o nosso projeto ele tem o foco maior na parte de educação ambiental, na parte de gestão de resíduos sólidos, né? E aí, durante o primeiro ano de projeto, o que nós percebemos é que não são só as comunidades ribeirinhas que poluem esse rio, tá? Existem canos enormes de esgoto que a gente não sabe nem de onde vem, que estão ali jogando esgoto constantemente. Tem uma calha pluvial, por exemplo, que era para passar a água das chuvas, né? Mas aquela calha não seca nunca. Todo momento, na Tito Silva falando, né? Que a gente trabalhou mais. Então, todo momento, aquela calha tem água. E de onde está vindo essa água? Essa água não é de água de chuva. Ela é ou de redes que são rompidas, né, e que estão ali jogando, ou de ligações clandestinas, enfim. Mas tudo isso vai parar dentro do rio, né? Então, eu vejo que os problemas são bem grandes para se resolver, né? São muito amplos, são grandes, e principalmente quando se pensa em resolver o problema, quando a cidade já pressionou o rio, né? O rio já está pressionado pela cidade. As pessoas já estão ali, né? As populações já estão e cada vez mais próximas dentro do rio. E tem até empreendimentos realmente formais e oficializados que também não respeitam aquela distância que deveriam respeitar, né? Para que se mantenha uma mata ciliar minimamente preservada, né? Então, eu vejo que os problemas são muitos, e a ideia é sempre de educação ambiental dentro da nossa perspectiva. Mas a gente vê o seguinte, que, por exemplo, o Rio Jaguaribe tem 2 bairros aqui, que é Tumbauzinho e Miramar, né? Todo lixo que tiver no chão ali, todo lixo que for jogado no chão, quando tem uma enxurrada forte aqui em João Pessoa, a gente tem chuvas fortíssimas, agora tivemos, elas vão parar onde? Vão parar dentro do rio, né? O rio até transborda. E o mais grave de tudo é que esse transbordamento, né, e essa chuva toda, esse rio vai comprindo, né, vai andando, vai chegando ao seu leito, e ele chega até o Mandacaru, porque foi desviado, né? Teve aquele desvio, isso na década de 30, né? Foi bem antigo já esse desvio. E ele vai chegando até o Mandacaru, onde ele vai desaguar, e o Mandacaru deságua no Sanhauá, e o Sanhauá deságua no mar, né? Então, assim, todo o impacto que a gente gera aqui pontualmente, ele está chegando lá nos mares, né?
E hoje eu acho que o desafio, e a gente está na década oceânica, o desafio realmente, assim como a gente vê a tristeza hoje, isso que eu queria dizer, a tristeza hoje de ver o Rio Jaguaribe assim, nós já estamos vendo os nossos mares assim também, né? Então, para mim, o que eu vejo é um desafio muito grande de conscientização, de unir esforços e tudo mais, né? Eu acho que é um desafio grande e a gente vê que existem até questões assim dentro da própria cidade de coleta seletiva, por exemplo, né? Que resolveria uma boa parte dos problemas, uma gestão mais organizada nesse sentido, uma diminuição de resíduos que vão para aterros, enfim, são assuntos bastante amplos, né? E mesmo ali na São José, onde houve aquela revitalização, a gente vê que tem uma margem grande, a distância entre os prédios que foram construídos também não é tão grande assim, né? Então, os empreendimentos, mesmo os novos, eles ainda não respeitam aquela margem toda que deveria estar sendo respeitada para que se tivesse mata ciliar, enfim, né? Então, mata ciliar como deveria ser, né? Mais ampla e tal. Então, eu vejo muitos desafios aí, inclusive, depois a gente comenta mais, mas a prefeitura tem o projeto João Pessoa Sustentável, né? E agora eles vão até começar com o Complexo Beira-Rio, né? Então, as comunidades ali do Complexo Beira-Rio, e são vários problemas, assim, vários problemas para se enfrentar e para se resolver, porque os conflitos são muito grandes, né? Mas eu acho que é isso, tem que chamar atenção para todos os rios, para todas as águas, porque todas elas chegam no mar. E para encerrar aqui a minha fala, o que eu tenho pensado é, meu Deus, daqui a pouco a gente já não tem mais o mar para tomar banho, né? Porque as pessoas já não têm mais o rio para tomar banho. Então, é uma questão bem, bem complicada, assim, né? Bem ampla para ser resolvida. É isso, acho que por hora. Obrigada. Inclusive, já tem algumas áreas aqui nas praias, né, de João Pessoa que não são muito propícias para o banho, né? Então, é algo que a gente tem que se preocupar bastante, né? Exatamente. Essa fala inicial aí, Kátia, muito obrigado pela sua presença. Agora vamos passar a voz para o Gustavo, para falar um pouco aí sobre suas impressões do filme, sobre a experiência dele com o trabalho na questão de revitalização de rios, que é a questão dele até um pouco mais complexa, né, que é o Tietê. Então, que ele já trabalhou nesse sentido, e vamos continuar com o debate. Pode ir. Boa noite. Primeiro, quero parabenizar o Sacha, porque ficou muito legal, assim, principalmente esse foco de trazer o lado bonito do Rio, né? Que é muito mais fácil a gente ver o defeito, ver a coisa feia, mas os depoimentos, né? O cara lá da comunidade ribeirinha, o cara que nasceu na beira do rio, né? Apesar de ele nunca ter vivido o rio limpo, é uma outra perspectiva, né? É diferente da perspectiva de quem está no condomínio olhando o rio sujo, sentindo o cheiro do rio e reclamando que o rio está sujo, sem entender qual é a sua própria responsabilidade nisso, né? O Sacha comentou que, principalmente, o poder público tem que ser acionado para a gente fazer a recuperação de um rio, mas não só, né? Porque a responsabilidade é compartilhada. O cidadão tem sua parte nessa história, né? Uma coisa que me chamou a atenção o Daniel falou do Tietê, né? O Tietê foi onde a gente começou, mas a gente tem esse trabalho do Observando os Rios, que basicamente é um trabalho que a gente envolve comunidades para analisar mensalmente a qualidade da água de determinado ponto de determinado rio. Esse ponto é escolhido em conjunto entre a SOS Mata Atlântica e as pessoas interessadas em ser voluntárias do Observando os Rios. E, a partir de então, esse grupo passa a fazer parte do Observando os Rios, faz as análises mensais, tem uma página no nosso site,
lá da SOS Mata Atlântica, para cadastrar esse resultado, né? E desde 2016, nós estamos aí na Paraíba. Aliás, quando a gente começou a expansão do Observando os Rios, a gente conseguiu o contrato, o patrocínio da IP, e a gente conseguiu sair de São Paulo, que é onde começou o nosso trabalho. O primeiro lugar que a gente pisou foi justamente a Paraíba, foi justamente em João Pessoa que a gente criou os primeiros grupos de monitoramento fora de São Paulo e do Rio de Janeiro, que a gente estava mais perto, né? Então, a nossa história, só para falar muito rápido e sinteticamente, começou com um jacaré aparecendo na água suja do Rio Tietê, e isso causando uma enorme repercussão na sociedade, que levou a SOS Mata Atlântica a gerar um abaixo-assinado que coletou 1.200.000 assinaturas exigindo, não era pedindo, sugerindo, era exigindo as obras de despoluição do rio. E despoluir um rio nada mais é do que não sujar, não é limpar o rio, ir lá e tirar a sujeira de dentro do rio, é evitar que a sujeira chegue lá. Os resíduos sólidos, a fuligem dos carros, o esgoto, que é um problemaço em qualquer cidade do Brasil, né? Infelizmente ainda temos dados medievais em relação à coleta e tratamento de esgoto, e com essa mobilização começou as obras de despoluição do Rio Tietê. Já são 30 anos que vem acontecendo essas obras com supervisionamento, com essa supervisão da sociedade através do Observando os Rios, entre outras atividades de outras entidades. Então, a gente consegue hoje ter uma ação mais efetiva, né? Agora, o governo do estado aqui tem o programa Novo Rio Pinheiros, que está fazendo o quê? Está evitando que a água, que o esgoto chegue nos riozinhos, que esses riozinhos vão alimentar o Rio Pinheiros, que vai alimentar o Rio Tietê. Então, a lógica é essa. A primeira coisa, se você quer limpar o rio, precisa entender o que é uma bacia hidrográfica e atuar com o conceito da bacia hidrográfica. Não adianta ir lá no rio principal e tentar limpar ele. A gente tem que evitar que a sujeira chegue nos rios que vão alimentar esse rio principal. Isso é fundamental, né? Então, a gente pisou aí com essa expansão em 2016, temos alguns grupos assim muito legais, assim, um monte de rios que foram citados. A gente tem pontos de análise, o Sanhauá, no Paraíba, ali em Cabedelo, tem o Mamanguape, tem o Gramame, né, que tem um pessoal que faz uma baita ação. Aliás, o pessoal do Gramame vai ter uma ação legal amanhã também, depois eu posso buscar o hora e local do evento, mas vai ter uma ação pelo Gramame, ação virtual, obviamente, mas tem uma mobilização muito, muito legal lá. É isso, é legal pegar o rio símbolo da cidade, que é o rio Jaguaribe, que é o que nasce e deságua dentro da própria cidade, como um reflexo do que acontece nos outros rios da cidade, tão importantes quanto, né? Então, eu anotei um monte de coisa aqui. Se eu fosse falar sobre todos os tópicos que eu anotei que o filme trouxe aqui, eu vou ficar aqui falando, vocês vão querer me matar aqui, de tanto que eu vou falar. Mas, basicamente, é isso. A gente tem que trazer essa visibilidade para o rio. Isso é fundamental. Ter o envolvimento das pessoas. Um outro exemplo que eu cito aqui de São Paulo, foi muito legal, foi quando a Prefeitura e o Estado se reuniram. Então, a Prefeitura faz a sua parte, a Companhia de Saneamento Básico faz a parte dela e a comunidade é envolvida. É um projeto chamado Córrego Limpo, que nos lugares onde a comunidade não foi envolvida, um ano depois que fizeram tudo lá, né, fizeram uma wave, não sei o quê, o rio voltou a ficar sujo. E nos lugares onde a comunidade passou a ser envolvida, o rio melhorou de qualidade. Então, hoje, a gente não precisa ir lá no exemplo coreano, no exemplo francês ou no exemplo inglês de como se recupera um rio. A gente pode pegar os exemplos daqui do Brasil mesmo, né? A gente tem um caso lá em Santa Catarina também bem legal, que é o trato pelo Capivari, que a partir do monitoramento da qualidade da água lá feito por nossas voluntárias, começou a ter esse sentimento de, pô, não é normal o rio estar assim, né? É um riozinho que passa num bairro de classe média, lá em Florianópolis, que não tinha razão alguma para estar esgoto caindo no rio. Então, foram lá, fizeram um trabalho, prefeitura, companhia de saneamento, batendo de porta em porta. Deixa eu ver como é que está o senhor. Não está jogando o esgoto na rede? Vai ter que jogar. Se não jogar, vai ter... Então, dá para fazer. Dá para fazer. Eu ficaria citando N exemplos assim, de possibilidades que a gente tem de recuperar um rio. É fácil? Não é. Se fosse fácil, a gente não estava aqui discutindo, porque já estaria resolvido.
né? Então, a gente não precisaria estar fazendo essa conversa, porque já estaria tudo pronto. Mas é possível. Uma coisa que assim, eu não conheço, eu já fui algumas vezes para Paraíba, mas não sou um cidadão de João Pessoa, não conheço a cidade com uma palma na minha mão, mas conheço um pouquinho. E uma coisa que eu notei aí do Jaguaribe, que faz uma diferença absurda na recuperação do rio, é que não tem, diferente de outros modelos Brasil afora, não tem avenida na beira do rio. As avenidas cruzam o rio, né, pelas pontes. Uma vez eu tomei um banho lá, que passou um caminhão numa poça, eu estava analisando a água, a qualidade daquela água que voou em mim foi uma beleza. Mas não tem avenidas no lado. Isso já é meio caminho para ajudar a recuperação do rio, né? Porque a gente consegue ter algum trabalho de recuperação da mata ciliar, que é importantíssima. Foi citado aí no filme a Mata do Buraquinho. Só de ter, por mais que não tenha nenhum tipo de tratamento, a própria mata, já a própria floresta ali no meio do caminho já faz o papel de depurar, de melhorar a qualidade daquela água, né? Então, imagine se fosse o trajeto inteiro, são 20 quilômetros, dá para fazer, né? A não ser que fiquem fazendo os conjuntos habitacionais do jeito que a gente viu lá, que não respeita nem a faixa da lei de margem de rio. Aliás, semana passada ou retrasada, teve uma decisão aí do Supremo que causou um abalo aí, porque determinou que o Código Florestal é o que vale mesmo em área urbana. Então, porque por muito tempo, a lei de parcelamento do solo foi preponderante para se determinar qual a distância da margem de rio que se poderia ser edificado. E o Supremo agora colocou que o Código Florestal vale. Então, em muitos rios, tem muita área irregular. Virou o que era regular há 2 semanas atrás, hoje virou irregular, né? Mas, obviamente, não vão demolir em lugar nenhum, mas pode servir de base para que evite, no futuro, de construir na beira do rio. Que isso é a pior coisa que se pode fazer, é você tirar a margem do rio. Essa área serve para tanta coisa, né? Serve para filtrar a água, serve para evitar enchente. Falou aí também no filme sobre parque linear. É um conceito super novo, pouco executado, mas super viável. Aqui em São Paulo, eu vou dar um exemplo mais aqui, porque eu estou mais ligado aqui às coisas, né? Um cara, faz 18 anos atrás, o cara começou a plantar árvore na beira de um córrego no extremo leste da cidade, área periférica. O cara construiu um parque linear sozinho, 18 anos fazendo isso ali diariamente, plantando árvore nativa. Olha, hoje tem uma imagem aérea de cima assim, do rio Ticoatira, é inacreditável que um cidadão fez. Então, imagine o poder público com orçamento, com pessoal, com técnica, o que não pode fazer. Então, se a gente se juntar, se pegar todas as pessoas interessadas aqui, em outros lugares, a professora Kátia falou que tem outros professores dentro da universidade, tem outros movimentos na cidade. Se começar a juntar essa gente, não tem prefeito, não tem governador que vai conseguir virar a cara e fingir que as pessoas querem falar, ninguém quer o Rio Limpo. Não, olha quanta gente quer o Rio Limpo, e melhor, quanta gente está colocando soluções viáveis para o rio voltar a ser limpo. Então, é possível, sim, temos exemplos aqui no Brasil, sim, e dá para recuperar, sim, né? E ainda mais um lugar maravilhoso aí que dá para tornar ainda mais bonito, que é João Pessoa, que é uma cidade que eu adoro e que eu ia o ano passado, mas né, não deu. Mas é isso, não vou me alongar aqui, ó, porque não é brincadeira, não. Coloquei aqui, ó, tem um monte de anotação aqui, só por falar tudo, danou. Não, mas foi ótima essa sua fala inicial aí, e eu acho que é isso que o nosso projeto Ecocine também trazendo, imagino que foi um dos objetivos do Sacha, é a gente trazer essa discussão para a gente pensar nessas soluções viáveis, né? Esse exemplo aí desse rapaz plantou árvores na beira do rio, né? Eu não tenho ouvido falar e é super inspirador para a gente começar a discutir e pensar sobre essas formas, né? Queria dizer aí boa noite para todo mundo que está entrando. Fiquem à vontade para mandar comentários no chat. Temos ainda a fala do Diego Souza, nosso representante aqui do Instituto Ecos, mas fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, que eu vou voltar com elas quando a gente abrir para o nosso debate, tá bom?
Aí, boa noite para a Lavínia, que entrou, para a Tayane, que mandou aí também no chat. E a voz é com você agora, Diego. Só um segundinho, eu coloquei aqui o link da reportagem que fala do cara que plantou 33 mil árvores em 18 anos na beira de um rio. Incrível. Urbano. Ótimo. Bom, boa noite a todos. Né? A voz é sua agora, Diego. Fica à vontade. Valeu, amigo. Bom, boa noite a todos. Então, é sempre interessante ficar por último, né? Porque a gente vê as falas de todos e realmente a gente vê como tudo se conecta, né? Desde o olhar do produtor, né? E do entusiasmo também, né? Claro que o Sacha, ele representa uma coisa que eu estava conversando hoje e que se materializa não só na ideia que ele teve, mas também nesse momento que a gente está tendo aqui hoje, que é a persistência, né? E quando a gente tem esses espaços de diálogo, isso reacende um pouco mais essas faíscas, essa vontade, né? Principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente se encontra fazendo um cine-debate online, em isolamento e tudo mais. A gente conseguir conversar com pessoas sobre esses temas que nos aproximam é uma coisa que reacende, nos anima a sermos persistentes na causa, né? Tem umas falas no filme que são muito marcantes, e uma que, para mim, enquanto educador ambiental, é muito mais significativa, é quando o professor ele fala que é preciso buscar uma reconexão do homem com a natureza, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha bastante no Instituto Ecos, né? Eu acho que essa é a nossa ideia toda vez que a gente desenvolve um projeto, toda vez que a gente desenvolve um trabalho, é nesse sentido de desenvolver essa consciência, essa pertinência da pessoa com a natureza, né? A gente acredita que isso é um processo pedagógico, é um processo lento mesmo, tal como o outro professor no documentário comenta. A educação ela é transformadora, ela é necessária e ela é passos de formiguinha, né? Quem trabalha com educação ambiental bem sabe disso, né? Mas que esse passo a passo de formiguinha são passos extremamente gratificantes, né? E muito sólidos, né? No desenvolvimento de um projeto ou no desenvolvimento de uma comunidade, né? Enfim. Eu também peguei das falas da professora Kátia, né? Uma coisa que é recorrente que a gente não pode esquecer, né? Que é essa ideia de que tudo está conectado. Então, a professora trabalha essa questão dos resíduos sólidos e como que os resíduos sólidos é uma problemática recente, constante e parece que infindável, né? A gente precisa encontrar urgentemente soluções para esse tipo de coisa, né? E aí eu trago até algumas coisas de referência, né? O Ministério Público a nível federal ele está cada vez mais pressionando, né? E com a última reforma na Lei de Saneamento se tornou ainda mais urgente essa questão dos lixões e dos tratamentos para resíduos que são dados pelas próprias cidades, né? Então as prefeituras elas estão sendo pressionadas. Cabe a nós exercermos o nosso papel de cidadão de manter essa fiscalização, né? Nós mesmos sermos esses fiscais. Relembrando também uma outra coisa que a professora Kátia falou, a João Pessoa, a cidade, ela é signatária de um tratado com o BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que é o programa João Pessoa Sustentável, que já está prevendo ali um projeto para humanizar um parque linear do Rio Jaguaribe. Ainda não está claro em quais trechos seriam aplicados isso, mas isso já é uma ideia antiga, né? É uma ideia que vem trazendo aí bastante discussão, né? Desde de um vereador que teve, que era o Fuba, que ele tinha essa ideia do parque linear do Rio Jaguaribe, bem como o surgimento do Plano Municipal da Mata Atlântica, né, que foi um outro desdobramento do esforço de vários colegas ambientalistas e professores universitários também. Então, João Pessoa foi a primeira cidade a oficializar, né, a Lei da Mata Atlântica através de um plano municipal.
Então, isso é muito bonito, mas, ao mesmo tempo, a gente carece dos mecanismos de implementação, né? E é necessário que a gente acompanhe isso, porque, afinal de contas, a gente está falando aqui de bens comuns, né? Então, a pertinência das pessoas, ela é muito importante nessa relação com o rio. E aquilo que todos falaram, né? É um rio que ele é 100% urbano, que ele nasce e deságua dentro da cidade, e muitas vezes a gente só passa e não está visualizando o rio como deveria. O rio perdeu essa qualidade de ser um atrativo, né? As pessoas não interagem com o rio de fato, né? Então, é preciso resgatar essa pertinência e é preciso resgatar também essa responsabilidade mútua, né? Porque o rio, a água, como um bem comum, ela é um bem, por excelência, um bem comum, né? Que está compreendido ali dentro do direito difuso, como de dever e direitos de todos, né? Então, todos têm direito ao rio e todos têm deveres para com o rio, né? Resgatando também aí um pouco da fala do Gustavo, né? Então, eu acho que são questões importantíssimas, né, que a gente tem que trabalhar. Acho que não é à toa que a gente se reúne 24 pessoas, 26 pessoas dentro de um cine-debate como esse, para se questionar posições que nós, enquanto sociedade civil, podemos tomar, né? É interessante também ter a participação do Gustavo, porque ele também é uma organização social, né? E também está representando isso. E olha os esforços que eles já nos trazem como exemplos de sucesso, né? Eu acho que a gente também tem que aprender e dialogar mais com instituições como o SOS Mata Atlântica, para que a gente também possa progredir, né? E ter esse banco de boas práticas, essa experiência que eles podem nos passar, no sentido de ter um pouco mais de cuidado, né? De ser um pouco mais sensível a essas relações com a natureza, né? Uma outra questão importante que eu vejo é que tudo é possível se a gente consegue compreender não só a nossa pertinência e as nossas responsabilidades, mas se a gente atua em comunidade, né? A gente reconhecer o espaço cidade, o espaço urbano e a natureza que está envolvida dentro dela é uma forma da gente se conectar com nós mesmos, né? E entre nós, né? É muito importante que a gente tenha esse espaço. Uma vez, assim, e para finalizar a minha fala, reconhecendo que o poder público, claro, ele tem uma vantagem enorme, né, por ter orçamento e tudo mais, como todos comentaram, mas uma vez no pós-Rio Mais 20, a gente estava numa palestra na Unisul, em Santa Catarina, e um ouvinte da palestra nos questionou na época o que a gente deveria esperar do governo pós-Rio Mais 20, porque entendia-se que naquele momento a gente tinha ali a abertura de várias portas e janelas e oportunidades para desenvolver trabalhos ambientais que repercutissem no sentido de criar essa cultura da sustentabilidade, né? E a resposta, ela veio de uma colega, mas eu biologizei essa resposta em mim, assim, né? Que nós não temos que esperar nada. Nós somos tão responsáveis quanto e nós somos a sociedade civil organizada. Então, a gente tem que tomar as rédeas e sermos protagonistas nesse movimento, né? Para que aí sim a gente consiga ter respaldo para poder cobrar, ter respaldo para poder acionar as instituições competentes e, assim, esperar que em 10 anos a gente realmente possa estar fazendo uma comparação gratificante ali, recompensadora, né? Então é isso. Eu queria só chamar a atenção para a participação da Lavínia, que está mandando os comentários aí. A Lavínia é uma colega do GT Hidro, que é o Grupo Transdisciplinar de Governança em Bens Comuns, né? Então, bem-vinda aí, Lavínia. É um prazer ter você aqui hoje participando com a gente. Mas, então, era até isso que eu ia fazer para a gente começar a abrir nosso debate. Eu queria ler aqui para o pessoal o comentário de Lavínia, né? Para a gente já começar com essa interação com o público, vocês aí que estão... Daniel, só me permite fazer uma observação aqui rapidinha, só para completar, eu me esqueci, mas o movimento ao qual o Gustavo se refere é o Rio Gramame Quer Viver em Águas Limpas, que é organizado e coordenado pela Escola Viva Olho do Tempo.
né? Então, é um movimento muito bacana e eles vão ter essa live aí, que é a plenária, e é muito interessante para todos participarem. Lembrando que o Rio Gramame é o rio que abastece João Pessoa, né? Então, é bem legal e acho que todos que estão presentes hoje aqui, com certeza, devem ter alguma pertinência. Então, fica aí o convite e o recado, complementando ali a fala do colega. É isso mesmo, o pessoal lá da Escola Ouro Vivo, o pessoal faz um trabalho muito legal lá, e o lugar é lindo, assim, é lindo. Se a água do rio tivesse uma boa, como o lugar é lindo, seria perfeito, assim, porque é maravilhoso. Vou tentar resgatar aqui direitinho o evento e coloco aqui no chat, tá? Muito obrigado, Gustavo. Então, a Lavínia, né, comentou aqui que, coincidentemente, lá na cidade dela, né, que eu acredito que é Salvador, temos um rio que se chama Jaguaribe, mas ele não foi respeitado pelo poder público, está sendo canalizado de forma absurda. Morre um lindo rio, mata-se o mar. Todo o oceano está sofrendo demais. Inclusive, essa questão do oceano remete até uma fala da Kátia, que foi um termo que ela usou. Como eu não sou especialista da área ambiental, eu até gostaria de saber que depois ela pudesse explicar que ela usa um termo da década oceânica, e se você puder explicar para mim também, que não sei o que é, e para alguma das pessoas aqui que talvez não saibam, seria interessante falar sobre isso, né? E ela continua aqui. Tentamos dialogar com o poder público, propomos mudanças de concepção, provamos bacias de drenagem natural, sobretudo propomos a despoluição do rio, mas nada foi considerado. O Estado está fazendo canalização pesada, toda ela em formato vertical. Resultado: os jacarés e as cobras não param de chegar mortos na foz. Houve alteração na paisagem. Hoje lamentamos demais as posições tanto do governo quanto dos órgãos ambientais, incluindo aí o MPE, que aprovou essa atrocidade, né? Eu acho que não é exatamente essa situação que se passa lá no Jaguaribe, mas eu acho que muitos rios urbanos passam por essa mesma situação de serem canalizados de forma não estudada, não da forma correta, né? É uma visão antiga, né, de como a gente lida com o rio. É uma visão de obra, uma visão cinza, é uma visão de colocar o rio como um problema e não como uma possível solução, né? Desculpa até te interromper, Daniel. É que eu estava lendo lá o que ela estava escrevendo e a gente acompanhou, a gente tem alguns grupos lá em Salvador também, e o pessoal ia mandando as fotos, assim, eram umas coisas de chorar, porque o rio era bonito e eles decidiram enfeiar o rio, né? Decidiram transformar o rio num problema e aí resolver o problema que eles criaram, né? Então, isso, infelizmente, continua sendo uma tônica, e a gente precisa mudar urgentemente essa visão dos ocupantes de poder, dos cargos públicos eletivos, de que a gente tem que canalizar rio, que o rio vai ficar legal quando a gente tacar cimento nele e, de preferência, esconder, que é o que eles mais gostam de fazer, esconder o rio, né? Então, ela até comentou aqui, né, que nós que moramos aqui no local não temos direito nenhum de compor junto o projeto, que é uma grande problemática, pelo menos que eu acho, né, de muitos projetos dos poderes públicos, que eles não falam, né, eles não dialogam com a população, que, lógico, toda a sociedade está interessada, mas as pessoas que moram ali na situação de ribeirinhos também devem ser consultados, devem ser dialogados para que seja um projeto de revitalização do rio de uma forma que seja benéfica a todos, né? Principalmente aos moradores do local, que muitos deles dependem do rio para sobreviver, né? Que passamos não necessariamente uma situação aqui que foi a questão do Porto do Capim também, né? Que quiseram tirar toda a comunidade de lá, ainda está uma luta. Inclusive, eu participei de algumas sessões na Câmara dos Vereadores e é bem difícil, né, a situação, mas a gente tem que manter esse diálogo da comunidade com os poderes públicos e até já puxando aí para alguma fala de Sacha, a gente vê que tem algumas pessoas no próprio documentário, né, que moram ali perto do rio, próximo do rio, que tem essa ligação com o rio de forma econômica, de depender do rio, de morar ali naquele ambiente, até afetiva
também, né, com o Rio. E eu queria saber como foi esse processo de encontrar esses moradores, de dialogar com eles, de saber se tem muitas pessoas ali, ribeirinhas, que têm essa consciência de que é necessário preservar o rio. Como foi essa dinâmica de chegar a esses personagens? Comigo, né? Isso. Ô, Daniel, rapaz, para se fazer um documentário, a gente tem que necessariamente fazer uma pesquisa, né? Eu fiz essa pesquisa de campo algumas vezes e encontramos alguns personagens, inclusive o Renier, que fala muito bem, por sinal, por ser professor, né? E viver ali na beira do rio mesmo, na margem do rio, tem uns depoimentos bacanas. Mas não é, cara, a maioria dos ribeirinhos. Pelo contrário, muita gente que mora no rio não tem essa consciência de proteger o rio, sabe? Inclusive, morar perto do rio é um problema, porque além de você tirar o acesso a ele, né, você fica muito próximo ali, jogando as coisas pela janela nele, entende? É uma questão de educação mesmo, né? Eu acho que é a base de tudo, né? Porque eu não entendo como é que você pode sujar o rio que está no teu quintal, né? E você deixar ele feio, deixar ele fedorento, e você vivendo ali, né? Então, eu não entendo isso. Mas aqui no Brasil, o Gustavo vai concordar ou não com isso, mas essa consciência de cuidar dos rios é muito remota, muito pequena, cara. Basta dizer que Petrolina e Juazeiro não tem saneamento básico. E para onde vai todo esse esgoto? O Rio São Francisco, que por sua vez vai para o mar, né? Entendeu? Então, como não sanear uma cidade como aquela? Vou só fazer um comentário que é de impressionar. As águas que irrigam aquelas plantações lá no São Francisco, lá em Petrolina, que é maior exportador de manga, exportador disso, daquilo outro, de frutas, né? Ela é desviada antes de passar pela cidade para fazer esse corredor e daí aguar as plantações, né, em torno de Petrolina. Só que depois ela volta para o rio. Aí essa água que desviou está limpa, voltou para o rio, poluiu tudo, porque a cidade já passou por ele, pelo rio, entende? Então, eu tenho uma frase que faz a gente refletir também. Outro dia, a pessoa comentando, não, o rio fede. Aí outra pessoa disse, não, quem fede são as pessoas que sujam o rio, entendeu? Não é o rio que fede, são as pessoas que sujam, que faz ele feder, entendeu? O rio não fede, cara, entendeu? Então, como o Cátia falou, cara, é difícil fazer. Inclusive, o Renê no documentário fala, eu sei que salvar um rio, limpar um rio, é bem lento, demora, bababá, babá. Mas eu acho que todo mundo, esse trabalho aqui do Ecos, e eu gostaria demais que como eu trabalho na prefeitura, eu presto serviço para a prefeitura na TV da prefeitura, né? Eu batalho bastante para que esse documentário entre na grade curricular da rede de ensino municipal, para que as crianças, todas as crianças da rede de ensino, já tenham essa experiência e esse olhar, né? Esse contato com o rio. E, a partir daí, já desenvolvam a consciência, desde pequeno, né? É o trabalho de educação, é o trabalho de formiguinha que o Diego falou, entende? Então, se a gente, bicho, conseguir implantar isso na rede municipal, para que vire um tema, uma discussão em sala de aula, né? E coloque as crianças daquela sala de aula para olhar para ele, né, para o rio, cara. Cara, é esse o trabalho que a gente tem que fazer, de formiguinha e tal. Muita coisa tem que fazer, o poder público tem que ajudar, entendeu? E quando o Cátia fala ali daqueles... eu não vou falar em nomes de instituições, mas só em comentar todo mundo já vai saber, né? Tratamento de esgoto aqui da companhia é jogado no Rio Jaguaribe. Na beira-rio, quando a gente passa aqui sente um mau cheiro, não é nada mais, nada menos do que a companhia de esgoto jogando no Rio Jaguaribe. Então, tem que fazer um saneamento, o governo do estado tem que fazer um saneamento, a prefeitura tem que fazer a sua parte,
o governo federal tem que liberar grana, entendeu? Então, se não tiver esse, como o Diego bem comentou, esse cacife financeiro, né, a gente também, sociedade, não vai conseguir fazer muita coisa. Vai só ficar vendo mesmo ele lamentando ele sujo lá, né? É isso. Sim. E até nessa deixa aí da educação, da sala de aula, eu queria falar um pouco com Kátia, porque eu imagino que os projetos, até o Ação Jaguaribe, eu não sei, não ficou muito claro se é de extensão, se é de pesquisa, como é o trabalho de vocês, como é que é atuar, se os alunos estão atuando também nesses projetos. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão? O projeto é um projeto de extensão e nós trabalhamos inicialmente com os adultos e não com as crianças, né? Porque foi uma opção lá na época, porque, na verdade, a tentativa era de conscientizar a necessidade de fazer uma coleta seletiva, no mínimo, porque um problema que a gente também tem aqui é a falta do poder público nessa questão, né? Não é uma falta, mas é uma insuficiência do poder público na questão da coleta seletiva. Então, só que lá dentro da comunidade Tito Silva, eles se organizaram, então tem uma parceria com a Enlur, e só que o pessoal não faz a coleta. Então, o senhor que vai fazer, que coleta diariamente o resíduo, depois ele tem que ficar separando esse resíduo, né? Então, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, já está lá, e já está em discussão agora, acabar com os lixões, etc. Mas a gente não conseguiu fazer nem a parte inicial de coleta seletiva. E aí foi essa a ideia. Na verdade, isso não acontece só nas comunidades. Esses dias eu estava ali caminhando pelo Cabo Branco e os condomínios também não fazem mais a coleta seletiva. Tem condomínios que faziam. E aí teve um relato de uma pessoa que disse o seguinte: por que eu vou fazer coleta seletiva dentro de casa se na hora de coletar o lixo mistura tudo, né? Então, o projeto é de extensão e tem essa ideia de trabalhar essa conscientização, né? Da questão da coleta seletiva. E aí, sem falar, né, o ano passado, o Igor está aí, está falando no chat também, sem falar, no ano passado, a gente fez uma pequena oficina de compostagem com o pessoal da comunidade também. O Igor foi lá fazer, o Igor e o João, lá na Tito Silva, né? Então, a compostagem, ela representa 50% do resíduo que vai para um aterro sanitário, né? Então, a gente está um pouco longe disso aqui em João Pessoa também. Agora tem se falado um pouco mais de se fazer a coleta nos condomínios, porque é bastante resíduo, enfim, né? Mas ainda não se vê isso, né? De ter a coleta. E o sonho ainda da compostagem é que realmente a gente tivesse no nosso aterro sanitário lá a Política Nacional de Resíduos Sólidos implementada, né? Com centro de triagem, com coleta seletiva, com a compostagem e tudo mais, né? Então, tá aí, alguém está pedindo para falar ali, ó. Isso. Tayane Siqueira, que está participando aqui com a gente, ela quer dar uma palavrinha. Vanine, tem como abrir o microfone dela para falar um pouco com a gente, para interagir com o pessoal que está participando? Você tem como abrir seu microfone, Tayane? Pronto, consegui. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Como já foi falado, meu nome é Tayane Siqueira, né? Eu sou aluna também da UFPB e estou participando do projeto Ação Jaguaribe, coordenado pela professora Kátia. Como ela já falou e também outros aqui falaram, né? A gente percebe muitas falhas. A professora citou agora a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a gente vê que a gente tem uma lei muito bonita. A gente tem no papel coisas assim que são maravilhosas, apesar de que estão acabando
assim, com as nossas leis também, né? Mas a gente vê que eles partem para o final e não pensam no processo. Então, foi dada uma data, até 2014 vamos acabar com os lixões. Depois ficam prorrogando isso, por quê? Porque não pensou no que teria que ser feito. A gente percebe nas comunidades, em todo canto mesmo, a falta de educação ambiental, que pode ser por causa de metodologias que são aplicadas de maneira errada, né? E aí não tem a eficiência que se desejava, por diversos fatores. Então, o projeto ele visa justamente trabalhar com as comunidades, porque a gente percebe que existe sim o racismo ambiental, existe sim uma parcela que sofre muito mais com saneamento, tem toda a questão de necropolítica, diversos fatores. Então, a gente visa diminuir. Tem até outros projetos também. Tem o projeto Ecossaneamento, que ele trabalha com fossas ecológicas, que já é um sistema, a gente trabalha com 2 sistemas que são mais baratos do que os convencionais e contribuem para que aquelas pessoas mais carentes, que são as que, coincidentemente ou não, sofrem mais com a falta de saneamento, com que elas consigam ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente sabe que a questão dos resíduos, a questão do esgotamento sanitário, tudo isso vai afetar diretamente na nossa saúde, né? Então, eu sou voluntária desses 2 projetos. Na verdade, do Ação Jaguaribe, esse ano eu estou como bolsista, né? E a minha visão, assim, é uma coisa maravilhosa. A gente se sente muito bem quando está fazendo essas ações. Eu acho que eu falo por todos os outros participantes também, porque às vezes a gente se sente tão pequeno. É muito bom estar com um grupo que faz as ações que, se fosse só eu, seria uma ação bem menor. Não que ela não seja importante, mas que seria menor. E também a gente vê força quando um está desanimado, o outro vai lá e anima, do nada vem uma ação, vem uma ideia, vem o pessoal da comunidade também para estar conversando com a gente, e a gente percebe a diferença na comunidade. É muito importante estar percebendo a diferença, principalmente para mim, que estou na graduação, que estou me encontrando com o curso e com a área. E sim, vocês podem seguir a gente lá no Instagram, eu vou mandar o link aqui para vocês, tá? A gente está mantendo sempre atualizado o Instagram, do Ação Jaguaribe, do Ecossaneamento também. Acho que todos os projetos da UFPB eles têm no Instagram, eu vou estar mandando aqui no grupo, no chat, né? Ótimo, Tayane. Muito obrigado por sua fala, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. É muito bom estar vendo esses jovens aí empenhados como voluntários nos projetos de extensão. Eu faço parte de alguns também na minha área, né? Que minha área não é... Eu sou estudante de cinema e audiovisual da UFPB. Trabalhei em algumas áreas, já fiz algumas ações do Instituto X voltada à revitalização dos rios também. E é muito bom ver essa juventude aí dando gás, trabalhando e tentando se mobilizar para fazer essas ações, né? É algo Ô, Daniel, muito feliz. Pode falar, Ney. você comentou agora, eu até queria reforçar essa fala aí, de dizer que são 2 coisas, né, que a Tayane comentou. Uma é de se encontrar nesses espaços, né? Aquilo que eu também havia comentado, eu acho que não é à toa que a gente está aqui, a gente tem que valorizar esses contatos que a gente faz, né? E se disponibilizar mesmo, né? Tanto a professora Kátia como o Sacha e o Gustavo que chegou até nós aqui através de um contato meu lá de Santa Catarina, que é o Eduardo Moure, viu, Gustavo? O Batata. E ele que te recomendou para estar aqui hoje, né? Assim como a Lavínia, que estava aqui presente, também faz parte. Então, é importante a gente se enxergar nesses momentos, né? Enquanto coletivo, enquanto comunidade, né? E saber que a gente pode contar um com os outros, né? Nessa questão da execução. E como você bem falou, essa relação é importante que a gente, enquanto sociedade civil, tenha contato com a universidade, né? Com essa frente acadêmica. Eu que já fui um acadêmico durante muitos anos, né? E tudo mais. E também com as pessoas, né? Os próprios atores sociais que se manifestam, como o Sacha, através da produção de um documentário como esse, né? Lembrando que essa ação que o Daniel comentou, de revitalização de rios urbanos, era uma ação coordenada que ainda existe pela professora Cristina Crispim, na Universidade Federal, que ela era voltada para
atingir a intervenção humana através do saneamento ecológico e também através do lançamento de estações de biofiltro, né, no rio Cabelo, né? Então, que é uma ação muito pequenininha, gente, é uma coisa super simples, é barato de fazer, sabe? E tem um impacto na qualidade da água extremamente alto, entendeu? Era uma coisa assim, a gente lançou os primeiros biofilmes lá e os biofiltros, né? E em uma semana, de uma semana para outra, a gente conseguia ver o leito do rio, a água ficou tão transparente que a gente conseguia enxergar o que tinha no fundo do rio, né? Então são ações às vezes que são pequenas, né, e que elas já têm esse potencial transformador, né, que ressaltam essa pertinência quando a gente tem essa conexão, né? E aí eu reforço a nossa posição enquanto instituição, né, de estarmos sempre abertos para esse diálogo e juntos conseguirmos movimentar alguma coisa. Passar a palavra para o Gustavo já, tá? Que ele já está com a mão levantada. Só antes de tu falar, Gustavo, só dizer aqui, ó, a Michele mandou uma mensagem aqui no chat, né? Juntos somos mais fortes, governos, empresas e sociedade civil, já digitam as soluções, só falta a união para executar os saneamentos ecológicos, as coletivas, seletivas, a conscientização nas comunidades ribeirinhas, instalar ecobarreiras e reflorestamento da mata ciliar. É só algumas das possíveis soluções. A união faz a força. Pode mandar comentários aí, tá, pessoal? Pode falar agora, Gustavo. A palavra é sua. Você está mutado, Gustavo. Boa, acontece nas melhores lives. Primeiro, eu resolvi o mistério de como vocês chegaram até a minha pessoa, e ó, foi lá do outro lado do país, né? Muito legal. Essas conexões assim são muito importantes. Assim, eu acho que talvez Observando os Rios tenha essa função principal de estabelecer esses vínculos, né? Fazer essas pontes com quem está animado e quem está fazendo as coisas acontecerem. Até achei que era a galera aí de João Pessoa mesmo, com quem a gente trabalha, que a gente trabalha com uma galera bem legal também. Professora Mirella, Ivanildo lá da Escola Olho Vivo, enfim, tem um monte de gente muito legal por aí. E de cima da fala do Diego, sobre essas soluções locais e baratas, talvez, às vezes, eu fico pensando que talvez essas coisas não saiam com mais... com um volume maior, justamente por ser muito barato, né? Porque talvez o que se queira são as grandes obras, colocar tubulações, aí vai falar, pô, mas demora, aí gasta dinheiro, e aí demora, aí gasta mais dinheiro, aí demora mais, aí fica um negócio que não acaba nunca, né? Até chegar a hora e falar, não, vamos privatizar o serviço porque o poder público não consegue fazer, né? Que é esse o objetivo principal do novo marco do saneamento, né? Que rolou aí. Então, acho que as soluções locais têm que ser colocadas em pauta, têm que ser colocadas na mesa. Aqui em São Paulo, agora com o negócio do Rio Pinheiros, estão colocando algumas unidades de tratamento de rio, que é questionável, porque as pessoas das comunidades, das favelas, vão continuar com o rio sujo passando nas suas comunidades e o rio vai ser limpo só na foto, né, para ficar bonitinho para quem passa lá no rio principal, né? Então, isso é questionável e é sempre importante ressaltar que não dá para a gente falar de saneamento se a gente não falar de moradia. Não dá para a gente falar de saneamento se as pessoas não têm onde morar dignamente. Então, não dá para dissociar isso. Tem que colocar na mesa isso como o primeiro plano, né? E aí a Michelle tinha falado, eu até comentei na sequência, dessa união. A união se dá no Comitê de Bacia Hidrográfica. O Comitê de Bacia Hidrográfica é o lugar dessas conversas, é o lugar onde se decide como será feita a gestão da água. É um negócio complicado, que para o cidadão comum é uma coisa maluca de legislação, de formas de fazer, de todas as burocracias, mas é o lugar. E é o lugar que a sociedade tem a possibilidade de participar, de fato, com voz ativa, com voz decisória, né? Então, talvez uma mobilização para ocupar mais os espaços, não sei que pé está a participação da sociedade civil nos comitês de bacia paraibana,
Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem vaga sobrando, porque não tem quantidade de entidades habilitadas suficiente para ocupar as vagas que existem, né? E a gente precisa ocupar, porque a água diz respeito a gente também, não diz respeito só ao agricultor, só ao industrial, só ao poder público, diz respeito a gente. Porque, no final das contas, quem consome a água, quem consome produto da agropecuária, quem consome produto industrial, somos nós. A gente precisa ter essa água com segurança, com qualidade e quantidade, não só para nós, mas para as próximas gerações, e não só para nós, seres humanos, mas para todos os tipos de vida, né? Então, clamo por uma organização também maior para que a gente consiga ocupar esses espaços nos comitês de bacia hidrográfica para fazer valer a nossa voz. Perfeito, Gustavo. Muito boa fala. Então, pessoal, nosso debate vai até umas 10 horas. Quando tiver faltando uns 10 minutinhos, aí eu queria só que cada um dos debatedores desse uma palavrinha final, só para ir já adiantando para vocês, mas vamos continuar, né, esse debate. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. O Sacha pediu a palavra, não? Na verdade, era para endossar aí a fala de Michele aqui no chat, né? É muito boa, que ela coloca essa conscientização nas comunidades ribeirinhas. Inclusive, queria enaltecer isso, que o efeito, né, o feedback do DOC lá na margem do rio, vocês não têm ideia, foi maravilhoso. A galera se viu, a galera viu o rio, gente se emocionou, gente chorou, gente agradeceu, né? Então, eu acho que o DOC ainda tem essa função também, né? De educar através do cinema, educar através do documentário, né? Mas eu queria também lembrar uma coisa que eu vi numa das pesquisas, que em Goiás, eu acho que tem a ver com essa ecoforça. O poder público, juntamente com os moradores ali dos rios de Goiás, alguns rios, fizeram uma mini usina de tratamento da água servida, né? Ela passa por essa mini usina antes de ser jogada no rio, e aí ela já sai bem mais clarinha a água para ser jogada no rio. Uma ação bem simples. Eu não sei se é essa ecoforça, mas eram algumas caixas assim de cimento com aquelas camadas sei lá, de carvão, de pedra, de barro, enfim. E aí a água servida entrava, filtrava e caía limpinha lá no rio. Cara, uma ação simples também, né? E é isso, eu acho que toda e qualquer atitude que a gente tomar aí, pequena ou grande, para o rio, a gente vai ter aí um resultado bom. O Gustavo já deu a deixa de que é possível, sim, fazer alguma coisa. Né? Eu queria fazer um comentário, Gustavo. Acho que tu falou uma coisa bem interessante. As soluções mais de baixo custo, elas acabam não saindo realmente por conta do que tu comentaste, né? E o ano passado a gente fez uma live, tá no nosso YouTube, foi a única que nós conseguimos fazer ano passado, sobre a reestatização dos serviços, né? Então, todos os serviços de água e esgoto que foram privatizados, todos não, mas vários países, e acabaram sendo reestatizados, né? Privatizou e reestatizou. E quem paga isso tudo é a gente. E a reestatização, ela é cara, é complicada, é uma coisa muito, muito difícil. As ecofossas, Sacha, que a professora Cristina Crispim trabalha, que ela é colega nossa lá também do centro, ela trabalha principalmente com as fossas de evapotranspiração. Então, é feito um concreto, né, porque recebe águas negras, então não pode contaminar. A parte anaeróbia do sistema ela é feita ela reutiliza pneus já descartados, então o esgoto entra nessa parte anaeróbia e ele vai, então, sendo tratado. Só que o mais interessante de tudo é que depois tem a parte construtiva, né? Mas depois em cima tu pode plantar, então tem que plantar as bananeiras, porque as bananeiras absorvem muito a água,
Então, absorve a água, as bananeiras, e faz a evapotranspiração da planta, né? E tu pode utilizar aquela parte superior como para outras plantas. Pode plantar outras, então tu fica com uma pequena horta E ali, dá talvez, banana né? boa, né? A banana sai boa, mas tu pode plantar outras coisas também. E essas fossas, elas têm um custo muito baixo, porque simplesmente a cimenta é brita, é pneu utilizado, né, que já está em desuso. E agora a gente teve recentemente um problema na Lagoa, no Parque Solon de Lucena, ali na Lagoa, aqui no centro da cidade. Vocês viram as notícias das mortes de peixes e tudo, né? Então, a professora Cristina está em contato com a CEMAN e acertaram um projeto e vai fazer o biotratamento lá na Lagoa, no Parque Solon de Lucena. Porque toda aquela obra que foi feita era para exatamente parar, né, de ter a entrada de esgotos na Lagoa. Enfim, acabou que não teve... Não, acabou que deu problema, né? E o biotratamento, ele é muito baixo custo também. E lá no Rio Cabelo, Diego, é mais baixo, né? Ele tem a coluna d'água pequena lá, mas em 2019, o aluno da professora Cristina Crispim, em parceria com a gente aqui na Tito Silva, instalou ali na ponte da Tito Silva o sistema de biotratamento, né? Que são módulos que ficam na superfície da água, e os biofilmes que ficam, né? O filme de plástico que acaba virando biofilme, né? Fica submerso. E há 15 dias a gente nota a diferença, ou seja, é tão fácil, né? E a gente se pergunta por que não é feito. Não é feito por todas as outras complicações que a gente está comentando agora. Então, em 15 dias, os próprios moradores disseram que diminuiu, por exemplo, o odor já ali, porque bem naquele ponto tem uma saída de esgoto realmente, né? Pequena, é um cano pequeno da comunidade. Mas, assim, foram 15 dias e já se viu a diferença, e os peixinhos já estavam ali, porque já tinha oxigênio do biofilme, né? Perifito. Então, é bem interessante como existem as tecnologias que podem ser aplicadas e que dão muito efeito, mas que parece que não tem muito interesse. Então, essa questão... até tem uma live também, tem um projeto de extensão da UFPB, que é o Exdima, e eles fizeram uma live com o nosso promotor de Dr. Farias, e ele falou muito bem sobre essas questões, não é? Na verdade, tu não tem que acabar com os lixões, tu tem que implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só que a Política Nacional de Resíduos Sólidos vale mais a pena ter um aterro sanitário, do ponto de vista econômico, né, para os governos, os contratos, as empresas, do que a gente está dando as soluções que poderiam ser de muito mais baixo custo, né? Que descentraliza, né? Oi? E que descentraliza, né? Tira Sim, deles esse... sim, descentraliza, e o que vai chegar no aterro, o problema é esse, o que vai chegar no aterro é muito menos também, né? Então, a questão é complicada. Agora a gente está vendo uma tendência a essa privatização da água, né? Principalmente da água, e isso já é mais um ponto aí que a gente vai ter que acompanhar no mínimo, porque eu acredito que existe uma pressão muito forte sobre isso aqui agora em João Pessoa, Campina Grande também, né? Então, é tudo por aí, assim. E eu acho que eu já vou encerrando, viu? Porque está quase na hora, né? Então, Agradeço aí, foi um prazer conhecer o Sacha. Gustavo, maravilhoso o trabalho de vocês, né? A gente acompanha a SOS Mata Atlântica pelas mídias sociais. Daniel, Diego, foi um prazer aí conhecer e participar. O prazer foi todo nosso. Eu queria aqui comentar aqui que a Tayane, né, Siqueira, Uhum. falou aí, ela comentou assim,
Quem se interessa em multiplicar essas tecnologias pode entrar em contato pelo Instagram do projeto ou avisar aqui no chat que ela entre em contato aí, se alguém se interessa. Ecofósseis, da professora Cristina Crispim. Ecofósseis. Pronto, aí Tá lá já... no Instagram. Nossa sessão é até às 10 horas, aí temos mais 10 minutinhos. Eu queria só pedir que cada debatedor desse uma mensagem final, se despedisse aí do pessoal, para a gente encerrar nossa sessão, tá bom? Eu queria fazer só uma pergunta, porque a professora Cátia citou aí a nova lei de saneamento, tá? E tem um prazo até 14 de julho para ser feito a regionalização do serviço de saneamento. E eu queria saber como que está aí na Paraíba, porque estou vendo que por Brasil afora está muito cru isso. E quem vai acabar definindo essa regionalização desses blocos de cidades de saneamento vai acabar sendo o governo federal, que vai ser ainda pior do que ser feito pelo governo estadual. Vocês sabem como está, em que pé está isso? Não, na verdade, eu não li a reportagem, eu só vi uma reportagem sobre a criação das micro-regiões, né? E aí está se começando a discutir isso aqui agora, de se criar as micro-regiões. Que bom que pelo menos o Estado vai fazer. Não, ótimo. Por aí. Bom, então vou aproveitar aqui que eu estou com o microfone aberto também para fazer a minha despedida. Primeiro, agradecer demais aí o convite, viu que a gente aceita na hora esse negócio de falar, né? A gente fica falando aqui, e se deixasse mais tempo, a gente ia ficar até muito mais que 10 horas da noite, né? Que todo mundo deve estar morrendo de fome já, então vamos jantar. Então, só agradecer bastante aí, parabenizar o Instituto Ecos, parabenizar o Sacha pelo documentário e deixar um recadinho aí que, como o Diego falou, João Pessoa foi a primeira cidade do Brasil a implementar o seu plano municipal de Mata Atlântica, e nós estamos na Semana da Mata Atlântica. Depois de amanhã, quinta-feira, é o Dia Nacional da Mata Atlântica, e a SOS está com vários eventos. Amanhã tem uma live junto com o jornal Folha de São Paulo, às 11 horas da manhã, para falar a situação atual da Mata Atlântica. Vamos lançar os dados de como está a Mata Atlântica, os nossos dados anuais, de como está a Mata Atlântica no momento. Amanhã à noite, de 7 horas, tem reunião da Frente Parlamentar Ambientalista também, com o tema Mata Atlântica. Convido vocês às 18h30 do dia 27, vai ter a solenidade de abertura, a solenidade do Dia da Mata Atlântica. A gente fazia isso, um coquetel, fazia uma homenagem e tal, agora é só online mesmo, né? Não tem muito jeito. E para quem tem criança em casa, sobrinho, filhos, no sábado vai ter atividades bem legais, assim, aquela banda Palavra Cantada vai fazer um show, vai lançar uma música, inclusive, em homenagem à Mata Atlântica nesse dia, vai ter atividades para criançada, enfim. Então, várias coisas que a gente tem feito essa semana para não deixar passar em branco. Ano passado a gente não conseguiu fazer praticamente nada, porque estava ali, vai voltar, não vai voltar, não sabia que pé estava. Esse ano vamos saber que não ia ter como fazer presencial mesmo, a gente já conseguiu bolar antes. Então, deixo o convite aí para vocês seguirem nossas mídias sociais, que os detalhes estão todos lá, e que a gente possa junto recuperar os nossos rios aí. Valeu mesmo, pessoal. Boa noite. Valeu, Gustavo. Pode falar, Sacha. Gente, agradecer demais o convite, Vanini, ao Daniel, ao Instituto Ecos, né, o pessoal, o Diego, o Gustavo, a Cátia, todo mundo que participou, agradecer demais essa oportunidade. Quanto mais a gente puder somar aí para salvar nossos rios, né, ter essa qualidade de bem-estar da cidade, da gente também, né, melhor, né? A gente viu com o debate que, com pouca coisa que se faz, o rio vai fazer a parte dele também, né? A natureza toma a rédea do negócio e diz, não, espera aí, já que vocês estão ajudando, eu vou resolver aqui também, né? Então, isso também é maravilhoso, né? E, por fim, dizer, cara, se as pessoas ajudarem o rio ajuda as pessoas, cara, né? É basicamente isso. Valeu. Massa. Obrigadão, Sacha. Cátia, quer dar aí uma palavrinha final? Eu acho que isso é uma das coisas que o Sacha falou agora, que no documentário eu achei bacana, né? A gente tem que ajudar o rio, porque sem o rio a gente
não se ajuda Não mesmo, se né? ajuda. Então, Maravilha. eu acho que tem que chamar a atenção da população daqui de João Pessoa para os rios. Eu acho que aqui também se foca muito no mar, né? O mar é a diversão hoje, já que os rios estão poluídos, e aí se deixa de lado os rios, e cada vez eles pioram mais. E eu acho que isso não é só com o Rio Jaguaribe, é com todos os rios, né? O Cabelo, como o Sacha falou também no início, o Cabelo é o Gramame é o nosso maior é o nosso manancial de abastecimento. E o Gramame sofreu impactos severos ano passado, né? Então, eu acho que tem que chamar a população para esse olhar dos rios, né? Mais do que as praias, que são lindas, mas tem que chamar esse olhar para os rios, né? Só mais uma coisinha, Diego ou Daniel. Não vamos deixar esse debate morrer, não, gente. Vamos causar mesmo, né, efeito para que a gente possa defender aí essa causa aí com unhas e dentes. Vamos sim. E se precisar mais de alguma vez, de alguma coisa de mim, pode contar comigo. Estou aí à disposição. E ótimo, é muito bom saber que a gente pode contar aí com vocês. E a ideia é essa, é reverberar, né? Essa discussão. A ideia é realmente essa. E Diego aí quer dar as últimas palavrinhas? Sim, eu vou aproveitar novamente para agradecer, né, aos convidados. Professora Kátia, é um prazerzão lhe conhecer finalmente. Gustavo, muito obrigado. Acho que o Batata foi certeiro em recomendá-lo para esse debate. Sacha, com certeza estaremos dialogando, né? E aqui só para esclarecer algumas coisas, porque a gente vai falando tanto, né? Eu fui deixando por último, mas concordo com o Gustavo, né? O Comitê de Bacias ele é o local para esse tipo de discussão. O Instituto Ecos ele tem cadeira no Comitê de Bacias do Litoral Sul, né? Existem outros que é o Comitê de Bacias do Litoral Norte e o Comitê de Bacias do Rio Paraíba, né? Então, se a gente se mobiliza, a gente consegue ir lá ocupar. É claro que o Rio Jaguaribe, se eu não me engano, ele está no Comitê de Bacias do Rio Paraíba. E o Comitê do Rio Paraíba é enorme de grande. Assim, é todo mundo, o povo de Campina Grande, das outras cidades todas. Então, é um lugar que carece muito da sociedade civil organizada tá trabalhando, assim, né? Mas a gente está lá e aqueles que também tiverem interesse, quiserem acompanhar, basta nos acionar para buscar informações sobre a atuação do Comitê de Bacia do Litoral Sul, a gente também está disponível, né? Uma outra coisa é que sim, a gente está, eu acho que esse é o momento, viu, Sacha, e o Gustavo, professora também, o Gustavo falou dessas questões da Mata Atlântica e do Dia da Mata Atlântica também, e a gente está participando de um movimento que é inusitado, mas ele surgiu com muita força. Em breve vocês vão estar acompanhando aí nas nossas mídias sociais o surgimento da rede de sustentabilidade da Mata Atlântica Jacarapé, porque a gente está passando agora por esse processo, né, de intervenção em empreendedorismo no que eles chamam de polo turístico do Cabo Branco, que vai terminar suprimindo esse remanescente de Mata Atlântica que tem um serviço ecológico enorme para a nossa cidade, e é um remanescente de Mata Atlântica, inclusive, maior do que a própria Mata do Buraquinho, né? Então, várias entidades, o Exdima, o NEJA, o Instituto Ecos, o Engenheiros Sem Fronteiras, o Grupo Arpias também, então o Greenpeace, né, estão se mobilizando. Eu acho que fica aí o convite também para o Gustavo também levar essa discussão para a Mata Atlântica e quem sabe somar esforços com a gente. Se ele quiser dar uma olhadinha no Instagram do Instituto Ecos e de todas essas outras organizações, tem ali no link da bio um linkzinho para a carta aberta dessas instituições em defesa desse remanescente, né? E acho que assim como surgiu esse movimento com todas essas instituições em prol desse remanescente, eu acho que da mesma forma a gente pode encabeçar esse movimento em prol do corredor ecológico do Rio Jaguaribe, né? Acho que é importante, acho que está aí uma oportunidade da gente trabalhar através da comunicação, da educomunicação, né? É um movimento forte e o Instituto Ecos está à disposição aí, quem precisar, eu enquanto chefe de departamento de projetos, eu estou à disposição também.
Um abraço a todos e muito obrigado. Então, pessoal, nossa sessão está chegando ao fim. Eu queria agradecer imensamente vocês, os debatedores, que aceitaram o nosso convite para estar aqui, plena terça-feira, 9 horas da noite, debatendo e discutindo esse assunto tão importante, né? Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, que tirou um tempinho do seu dia a dia, da rotina, para estar aqui discutindo com a gente um assunto tão importante também, né? Agradecer à Prefeitura de João Pessoa, que através da Funjop está nos apoiando aqui nesse projeto, né, do Ecocine. Nós realizamos uma sessão todos os meses, geralmente na última terça-feira do mês, e trazemos vários assuntos, abordagens e sempre um filme diferente, onde a gente discute essas questões que são importantes, principalmente na questão da sustentabilidade do meio ambiente. E é isso, pessoal. Queria novamente agradecer a presença de todos que nos acompanharam até agora, que ficaram até com a gente até agora, até o fim de nossa sessão. E é isso. Boa noite a todos. Tenham uma ótima semana e até as próximas sessões. Nos sigam lá no Instagram, @Instituto Ecos, e continuem nos acompanhando, tá bom? Com certeza. Obrigado a todos. Valeu, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Até mais.